Olá, meus queridos, nosso assunto de hoje é ângulos. Então vamos ver o que se trata esse ângulo. Pessoal, a parte do plano que é limitada por duas semirretas que têm a mesma origem designa por ângulo. Então o ângulo é o espaço que é limitado por duas semirretas com a mesma origem, tá bom? Então vamos ver um exemplo aqui. Olha só, eu tenho aqui o vértice, que é onde se encontram as duas semirretas, nós podemos chamar de lado, os dois lados, e tem bem no centro, o espaço entre os dois, o ângulo, que é esse que está apontando aí. Ó. Esse espaço aí que é o ângulo, tá bom? Prestem atenção. E para medir esse ângulo, nós utilizamos um instrumento, que ele é chamado de transferidor. E a semicircunferência, ela está dividida em 180 partes iguais, que correspondem aos graus. Semicircunferência é a metade de uma circunferência, né? Uma circunferência, você pega a metade dela, vai dar 180 graus. Então ela foi dividida em cada um dessas partes chamadas de grau. Na base tem um ponto assinalado que se deve coincidir com o vértice do ângulo, que é esse pontinho aqui, bem no meio. É como se fosse o espaço onde está coincidindo as duas semirretas para poder formar o ângulo, tá bom? Quais são os tipos de ângulo? Nós temos o ângulo agudo, que é um ângulo cuja amplitude é menor que 90 graus, ou seja, o tamanho desse ângulo, quando você for medir ele com o transferidor, ele vai ser menor do que 90 graus. O ângulo obtuso é o inverso do agudo, ele é um ângulo cuja amplitude é maior que 90 graus. E o ângulo reto é um ângulo cuja abertura é exatamente 90 graus, que nós vamos chamar de ângulo, que é o ângulo reto, no caso. Tá bom? E por último, nós temos o ângulo raso, que é um ângulo cuja amplitude é de 180 graus, que no caso é a metade de uma circunferência. E o ângulo giro, que é o completo, é a circunferência, que dá 360 graus. Agora, em relação aos ângulos, os triângulos eles têm vai ter nomes diferentes, né, dos seus ângulos. Por exemplo, um triângulo ele pode ser retângulo quando tem um dos seus ângulos reto. Nesse caso aqui, olha só. Está vendo esse espaçozinho aí que formou? Esse ângulo tem 90 graus. Por isso, ele é um triângulo retângulo. Um triângulo ele é acutângulo quando todos os ângulos são agudos, ou seja, todos os ângulos são menores que 90 graus, a amplitude dele. E o triângulo é obtusângulo quando ele tem um ângulo obtuso, ou seja, um dos seus ângulos vai ser maior do que 90 graus. É como se fosse o triângulo escaleno, que vai ter um ângulo maior que 90 graus. A soma das amplitudes de um ângulo interno, de um triângulo, é sempre 180 graus. Qualquer triângulo, quando você somar os seus ângulos, o ângulo A, nesse caso aqui, né, o ângulo BAC, o ângulo BCA e o ângulo ABC, a soma deles sempre tem que dar 180 graus. Qualquer triângulo que você fizer, quando você somar, tem que dar 180 graus, tá bom? Olha que rápido nossa aula, que facinho também, tá bom? Sucesso para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.